Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para compartilhar algo de Deus com a sua vida, para edificar, trazendo mais uma vez a sabedoria do Altíssimo para a sua vida. Hoje eu queria falar sobre a importância da presença de Deus. Você pode repetir? A importância da presença de Deus. Hoje nós vivemos um momento que biblicamente é ímpar. A presença de Jesus, ao iniciar seu ministério, ele começa e ele faz logo uma mudança. A lei, que era os 10 mandamentos, Jesus resume em 2 mandamentos. Quais são esses 2 mandamentos? Lembra? Vamos lá, está lá em Marcos 12, 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus já começa compilando tudo relacionado a Deus em um mandamento. E o outro mandamento, ele vai trazer o seguinte, em versículo 31 ele diz assim: e segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha só que tremendo. Ele vai falar que nós devemos amar a Deus, é um mandamento, não é opcional. E depois amar o próximo. O próximo está no mesmo nível que eu e Deus no nível superior. Sempre entendendo que Deus vai trabalhar sempre com esses pilares. E aí seguimos, ele diz o seguinte: Jesus vem quebrando toda a religiosidade judaico-cristã da época, quando ele diz o seguinte, que a grande importância não é mais o templo físico, mas sim o templo que há dentro de você. Eu e você passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja e não mais vamos à igreja. A igreja somos nós. E nesse tempo que nós vivemos de pandemia, de quarentena, de vírus, de tantas dificuldades, nunca foi tão importante para o servo de Deus, para o cristão, para aquele que conhece Jesus, entender que ele é o templo. Ele precisa buscar, ele precisa mudar, ele precisa adorar, ele precisa servir, ele precisa aprender, ele precisa ter relacionamento e comunhão com o Senhor. Isso é fundamental. Até hoje tem gente que não reconhece que é templo. Ela continua presa ao templo físico. E aí, em meio à perseguição, à calamidade, o vírus, a quarentena, ela está atordoada. Ela não sabe o que vai fazer, porque ela ainda está pensando no templo físico. E não é isso. E aí, no meio disso tudo, no Antigo Testamento, havia um momento que a arca de Deus era a presença de Deus. A arca de Deus era algo que trazia a presença de Deus por uma limitação natural do povo que queria ter algo físico, palpável. Ele precisava ver algo e a arca de Deus era isso. Naquele momento da arca de Deus, a arca ia na frente, a presença de Deus ia e o povo ganhava batalhas. A presença de Deus ia e o povo louvava e adorava o Senhor por tudo que tinha ganho. A provisão chegava, as conquistas eram coerentes, porque quando há a presença de Deus, a transformação e mudança. Não há nada mais importante na vida de um cristão do que a presença de Deus. A referência de Jesus e o Espírito Santo de Deus te ajudando e me ajudando a desviar do mal e acertar. Você sabe que a maior diferença na nossa vida é ter alguém que o Espírito Santo vai pegar e vai, quando você começa a sair do prumo, ele vai pegar e traz de volta. Quando você começa a fazer as coisas erradas, ele vem e te aproxima do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler lá algo precioso lá em 1 Samuel 4, 15 e 17. 1 Samuel 4, 15 e 17. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Eli era um sacerdote nessa época. E disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo
e também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Caramba, esse texto vai falar de um sacerdote, de alguém que era um homem de Deus, mas tinha uma dificuldade. Ele, por ser sacerdote, ele tinha que orientar, ensinar, clamar, e ele faz um procedimento equivocado diante de Deus. Apesar dele ter uma referência boa como servo de Deus, ele fazia as coisas corretas, ele não corrigiu seus filhos, e os seus filhos, Hófni e Finéias, começam a fazer coisas erradas, não só nas suas vidas, mas até dentro do templo sagrado. E ali a arca de Deus se aparta, apesar da presença física, Deus já não estava com aquele povo em virtude das dificuldades. O que isso gerou? Gerou a perda da batalha. E ao perder a batalha, os filhos foram mortos, o povo de Deus foi envergonhado, esfacelado. E por que isso é importante, a presença de Deus? Porque Deus vai buscar de nós e esperar de mim e de você a santificação. Deus vai buscar de mim e de você a mudança e a transformação. A presença de Deus traz vitória, a presença de Deus traz alegria, comunhão, a presença de Deus traz santificação, se apartar do pecado, mas há uma necessidade de crescimento. Eli, ao perceber a perda da arca de Deus, ele vai tomar um posicionamento. Ele, no versículo 18, diz assim: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli para trás, junto ao portão, quebrou-lhe os pescoços e morreu, porque era já homem velho, pesado, e havia ele julgado Israel por 40 anos. Eli vai tomar um posicionamento destrutivo, quando ele descobre que a presença de Deus não era mais com Israel. E a presença de Deus é contigo? Eu queria orar pela sua vida, para que você nunca se aparte da presença de Deus. Porque a presença de Deus, distante da presença de Deus, gera pecado e morte. Vamos orar? Pai, eu te louvo por essa oportunidade, por essa palavra. Ó Deus, que a tua presença não venha nunca se afastar das nossas vidas. Que o teu Santo Espírito venha nos orientar, estejamos sensíveis para entender e ouvir, para que permanecermos sempre na direção do Pai. E entendendo, Deus, que a presença de Deus é o maior e melhor objetivo da vida cristã. Eu te glorifico, te exalto e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima.